do STF, imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio, em letras brancas, direto do plenário. E ao direto do plenário, que volta agora direto ao plenário do Supremo. O apresentador virado para o telão apresenta aqui da TV Justiça para que possa plenário do Supremo Tribunal Federal. Da tarde dessa quinta-feira. Já vimos as expectativas que existem na pauta divulgada já, inclusive no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br, e que você poderá conferir se serão chamados estes processos na tarde de hoje, acompanhando na TV Justiça ao vivo, direto do plenário. Obrigada. Podemos nos sentar. Declaro aberta esta terceira sessão extraordinária do Abre a sessão ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Nebranco, senhora secretária, senhores servidores, todos que nos assistem presencialmente. Em imagem aberta à direita da excelentíssima ministra presidente, a presença do Ministério Público na pessoa do ministro Paulo Nebranco. Para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. À esquerda, de pé no plenário, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h33, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Em imagem aberta, ministros em plenário, todos os ministros e ao fundo parte da plateia. Observação quanto à ata? Nada havendo, declaro aprovada. E chamo a julgamento ação direta. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. 4727. Tem um papel na mão esquerda. Sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em que requerente o governador do estado do Amapá. Essa ADI diz com as ODS 10, redução das desigualdades, e 16, paz, justiça e abrindo os processos da pauta dessa sessão, a ADI 4727, requerente o governador do Amapá. Concluído no plenário virtual e houve pedido de destaque. Por isso, hoje ele retorna e nós aqui já teremos o voto do ministro Marco Aurélio, e por isso o ministro André Mendonça, no caso, não votará. Ministro Fachin, Vossa Excelência gostaria de tecer alguma consideração, fazer um breve resumo, ou passamos direto ao ministro destacante, que é o ministro Gilmar Mendes? Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, o voto já estava no plenário virtual. Se Vossa Excelência entender conveniente, faça uma pequena síntese. Eu acharia oportuno, ministro Fachin, até porque todos os outros processos da pauta de hoje, nós temos a participação da ministra Carmen Lúcia, e a ministra Carmen Lúcia acaba de ser informada que só chegará às 17 horas. Pois não. Então, nós teríamos um tempo um pouquinho maior. Perfeitamente, presidente. Então, com a licença de Vossa Excelência, dos eminentes pares, das senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores do Supremo Tribunal Federal, como Vossa Excelência vem de apregoar, estamos diante da ação direta de inconstitucionalidade 4727, que põe em causa uma lei do Estado do Amapá, com um conjunto de alegações. Sentado à direita da mesa, o ministro Edson Fachin, relator do feito, ADI 4727, requerente governador do Amapá. Estou deduzida perante esse tribunal pelo governador do estado do Amapá e busca declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011. Fundamentalmente, esse diploma legislativo daquele estado instituiu o programa genericamente denominado Bolsa de Aluguel no estado do Amapá. Na verdade, autorizou o Poder Executivo a instituir esse programa. E o fez nos termos da lei.
A lei é extensa, vou apenas destacar um ou outro dispositivo, dentre eles o artigo 1º, segundo o qual, nos próprios termos da lei, fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa Bolsa Aluguel, que consiste na concessão de benefício financeiro destinado ao subsídio para pagamento de aluguel de imóvel a famílias que atendam os seguintes requisitos. 1. Residem em assentamentos precários e que devam ser removidas da área de risco iminente que não seja passível de adequação urbanística. 2. Estejam em área de desadensamento ou adequação urbana nos processos de urbanização de favela e áreas de ressaca. 3. Cuja residência tenha sido destruída por incêndio, deslizamento, desmoronamento, vendaval ou esteja totalmente interditada pela Defesa Civil. 4. Tenha o imóvel atingido por catástrofe, fato natural, que inviabilize a moradia ou qualquer fato análogo que impossibilite a moradia ou a exploração econômica do imóvel. Portanto, esses são os destinatários do programa, cujos fins sociais me parecem que falam por si só, estabelece um teto de beneficiários numa renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, portanto, há um teto de até 3 salários mínimos, nas condições que a lei explicita. Nesta medida, diversos dispositivos minudentam as diretrizes gerais do programa e, no seu artigo 8º, prevê que o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, estabelecendo normas necessárias para a operacionalização do programa. Pois bem, esta lei foi, digamos assim, colocada na perspectiva de uma filtragem constitucional pela petição inicial da ação, que aponta diversos dispositivos constitucionais que teriam sido violados pela dicção da norma, dentre eles, artigo 7º, inciso 4º, artigos 25, 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra B e E, artigo 84, inciso 6º, e também o artigo 2º e o 23, inciso 1º, todos da Constituição da República. Aduz a inicial que a norma impugnada prevê vinculação inconstitucional do benefício ao salário mínimo. Defende que, ante o princípio da simetria, a iniciativa legislativa para a norma objeto da presente ação é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Portanto, aqui já está um primeiro vício alegado, que é o tema da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Razão pela qual, tendo sido de iniciativa parlamentar, era inconstitucional. Haveria ainda, no entender do senhor governador que propõe a ação, ofensa à separação dos poderes, porquanto a lei cria obrigações ao Executivo. Ponto que mais adiante irei enfrentar no voto. Leu o relatório no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, o relator do feito, o excelentíssimo ministro Edson Fachin. Segundo a parte autora, seriam aptos a sustentar a natureza, que a natureza autorizativa da medida não teria o condão de afastar a inconstitucionalidade da norma. A rigor, esta ação precede em alguns anos a entrada deste atual relator no tribunal e, portanto, ela era da relatoria originária do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que, quando recebeu esta demanda, determinou a adoção do rito do artigo 12 da Lei 9868. E, portanto, essa liturgia processual foi cumprida e... Na pauta ADI 4727, requerente governador do Amapá. E, já nessa altura, verifiquei que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá veio defender a norma impugnada. Segundo o Parlamento Estadual, a vinculação ao salário mínimo é possível quando se destina a atender necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, como, por exemplo, a moradia. Quanto ao vício de iniciativa, a Assembleia Legislativa aduziu que, em matéria financeira,
é concorrente à iniciativa entre Executivo e Legislativo, e no que tange à separação dos poderes, sustenta que a elaboração da norma se justifica com base na independência dos poderes estatais. A Advocacia Geral da União também se manifestou nos autos, nesse caso especificamente, a AGU manifestou-se pela procedência da ação. Já a Procuradoria Geral da República, hoje aqui representada pelo professor Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, para a nossa honra, a Procuradoria, em sentido oposto, da AGU manifestou-se pela improcedência da ação e o parecer está nos autos. De modo que, presidente, bastante apertada síntese, esse é o resumo do relatório. E, se Vossa Excelência me permitir, passaria, então, agora a síntese do voto. Nada obstante, já tenhamos uma posição parcialmente distinta num ponto do ministro Gilmar, e eu vou fazer a síntese do meu voto e já tomar a liberdade de pedir licença à Sua Excelência para me manifestar sobre o ponto do voto que Sua Excelência vai depois expor. Obrigada, ministro Fachin. Vossa Excelência, então, por gentileza, faça um resumo do voto, né? Pois não. Muito obrigado, presidente. Prossigo, então. Inicialmente, senhora presidente, não vejo nenhum óbice na plena cognoscibilidade. Agora, para o voto, o excelentíssimo ministro Edson Fachin. Em meu modo de ver, todos os requisitos estão presentes. Na pauta ADI 4727, requerente governador do Amapá. Conhecida e tenha todas as suas alegações apreciadas. E, por outro lado, também nesse aspecto preambular, não me parece existir dúvida alguma da legitimidade que detém o governador de Estado para a propositura de ação direta, a autorização, aliás, que, como sabemos, decorre do próprio inciso 5º do artigo 103 da Constituição da República, portanto, não há dúvida alguma quanto a isso. Como também no que diz respeito à pertinência temática, uma vez que nos termos da competência atribuída a esse tribunal, nomeadamente da linha A do inciso 1º do artigo 102 da Constituição, impugna-se ato normativo estadual que, como disse, é a Lei 1.600 do Estado do Amapá. De modo que não há preliminares a colher, segundo entendo, e cabe, portanto, examinar todas as alegações feitas na petição inicial, a começar pela alegação de inconstitucionalidade de vinculação ao salário mínimo. Quero adiantar desde logo, senhora presidente, que do exame que fiz, entendo que não assiste razão à parte autora e vou agora expor as razões pelas quais entendo que a razão não está com a parte autora nas alegações que traz a colação. Em primeiro lugar, é certo que o constituinte originário vedou a vinculação do salário mínimo a qualquer outro fim que não seja o da remuneração do trabalho. Basta que leiamos e rememoremos o artigo 7º, inciso 4º da Constituição, segundo o qual são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 4º, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, e aqui vem a parte final que interessa para essa alegação. Na parte final desse inciso 4º consta, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Portanto, não há dúvida quanto a esta vedação. E também não me parece existir dúvida quanto ao objetivo desta norma, inscrita na Constituição e reconhecida em precedentes desse tribunal, que é o de evitar que o salário mínimo seja ou fosse utilizado como indexador.
A questão está em saber se essa lei estadual adotou mesmo o salário mínimo com indexador ou não. De qualquer sorte, não há dúvida, até quanto a isso, vale dizer, quanto à vedação do salário mínimo como indexador, pelo próprio enunciado da súmula vinculante 4 deste tribunal, o qual assenta que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. No mesmo sentido, ou seja, dessa vedação, a vinculação na condição de indexador, portanto, nesse mesmo sentido, o plenário desse Supremo Tribunal Federal, ao examinar o recurso extraordinário 565/714 da relatoria de Sua Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a discussão sobre esta parte final do inciso 4º do artigo 7º. Me permito reproduzir trecho do voto prevalente de Sua Excelência. Abro aspas. O sentido da vedação constante da parte final do inciso 4º do artigo 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação. Essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação. E como lembra a eminente ministra Carmen Lúcia, esse não é um tema novo, já houvera sido enfrentado em recurso extraordinário da relatoria do eminente ministro Moreira Alves, que precedeu o ministro Joaquim Barbosa na cadeira que tenho a honra de ocupar. E foi o recurso extraordinário 217.700 da relatoria do eminente ministro Zé Carlos Moreira Alves. Prossegue o voto, no voto a ministra Carmen Lúcia. A norma constitucional tem por objetivo impedir que o aumento do salário mínimo gere indiretamente peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no artigo 7º, inciso 4º da Constituição da República. E na pauta ADI 4727, requerente governador do Amapá. Quem vota é o excelentíssimo ministro relator do feito, o ministro Edson Fachin. O salário mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário, como indenizações, pensões, etc., esbarra na vinculação vedada pela Constituição Federal, fecho aspas, dessa citação. Portanto, parece-me inequívoco o sentido de se vedar qualquer vinculação. Porém, entendo que não é isto que a lei em pauta fez. No caso, essa norma impugnada de inconstitucionalidade não impõe uma indexação, mas utiliza o valor do salário mínimo como teto. Portanto, não se trata de indexador, e sim de limite. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 1.600, que aqui está em questão. Cito literalmente: por se tratar de benefício financeiro exclusivamente destinado ao subsídio para pagamento de locação de imóvel, os valores destinados a cada família não poderão ultrapassar a um salário mínimo. Como se observa da simples leitura... Ministros julgam ação contra a lei do Estado do Amapá, que instituiu o programa Bolsa Aluguel. ADI 4727, requerente governador do Amapá. Tendo em vista que a regulamentação do benefício ainda deva ser feita pelo Poder Executivo, não há, e, obviamente, ao menos por hora, nesta dicção da lei, segundo compreendo, ofensa ao disposto da parte final do inciso 4º do artigo 7º da Constituição. Afasto, portanto, a primeira alegação que aqui resta trazida. Também entendo, senhora presidente e eminentes pares, deva ser afastada a alegação de ofensa à regra constitucional de iniciativa. E por quê?
porque o parâmetro invocado pela parte requerente é o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas B e E da Constituição da República. No que tange à linha B, a jurisprudência desse tribunal possui orientação no sentido de que esse dispositivo tem aplicação somente às leis que dispõem sobre a organização da administração pública em territórios federais, ou seja, não se deve invocar esse parâmetro de controle em face de leis estaduais. É o que assentou Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, na ação direta de inconstitucionalidade 2304, julgamento por este pleno, publicado em 3 de maio de 2018. É da lavra de Sua Excelência o seguinte parágrafo que me permito reproduzir. Não ofende o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2b, da Constituição Federal, lei oriunda de projeto elaborado na Assembleia Legislativa Estadual que trate sobre matéria tributária, uma vez que a aplicação desse dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo Federal na órbita exclusiva dos territórios federais, é o que assentou o eminente ministro Dias Toffoli. Também nesta linha, colho o precedente da lavra do eminente ministro Alexandre de Moraes, na ação direta em constitucionalidade 5293, também julgado perante esse tribunal pleno. Sua Excelência assentou em julgamento cujo resultado restou publicado em 21 de novembro de 2017, que a cláusula de reserva de iniciativa inscrita no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2b da Constituição, não tem qualquer pertinência com a legislação objeto de exame de procedência estadual, que é o caso. Nesta linha também, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, a ação direta de constitucionalidade 2755, aonde Sua Excelência assentou que é pacífica a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, prevista no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra B, a linha B da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Portanto, afasto a segunda alegação. Da mesma maneira, senhora presidente e eminentes pares, também entendo que não procede a alegação de ofensa do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, agora da linha E. A anterior era B, agora examina a hipótese da a linha E ou E. De qualquer maneira, é a linha E ou E. Da Constituição Federal, porquanto, consoante fixada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não haver violação por vício de iniciativa se a norma impugnada não cria, extingue ou altera órgãos da administração pública local. E evidente que não é o caso da lei, que não trata de criação, extinção ou alteração de órgãos da administração pública. Aliás, sobre essa matéria, eu colhi a orientação que esse plenário emitiu ao apreciar em sede de agravo recurso extraordinário 878-911 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, aonde este pleno resolveu que, a despeito do necessário dispêndio de verbas públicas para execução do programa, a norma que não dispõe sobre estrutura ou sobre atribuições da administração não viola a regra de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Disse Sua Excelência, naquele recurso extraordinário que foi provido para assentar essa orientação, que não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Portanto, nessa ordem... Quem vota é o ministro Edson Fachin, ADI 4727, requerente governador do Amapá. Há numerosos precedentes nesta mesma linha. Também da lavra da eminente ministra Carmen Lúcia,
Ação direta e constitucionalidade 2072, Tribunal Pleno, julgamento publicado em seu resultado em 2 de março de 2015. Ali se assentou, examinava-se um tema da terra de Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, era uma lei gaúcha, a Lei 11.362. Eu fiz só para minha terra? Dizer que, a rigor, é a terra de nascença. Ministros julgam ação contra a lei do Estado do Amapá, que institui o programa Bolsa Aluguel. O artigo 1º, assentou Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia, da Lei Gaúcha 11.367, não contraria o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição da República, porque não criou ou extinguiu secretarias ou órgãos da administração pública. Me permito não detalhar o precedente, mas aqui se tratava de lei estadual que isentava produtores rurais beneficiados pelo programa emergencial de manutenção e apoio a pequenos proprietários rurais. De modo que este era o tema e que essa orientação foi chancelada com a procedência parcial daquela ADI. Nesta mesma linha, também da relatoria de Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, eu ainda cito neste voto ação direta de inconstitucionalidade 2444, que também examinava lei do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei 11.521, e que tratava também de questões atinentes à divulgação, ou seja, a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Assentou Sua Excelência, o julgamento é de 2 de fevereiro de 2015, que lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica o órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição ao órgão de administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do governador do Estado. E Sua Excelência, neste julgamento, concluiu que, então, e com todo acerto, não incide, no caso, a vedação constitucional da linha E do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61. De modo que, no caso, senhora presidente, e da leitura da lei amapaense, conclui-se ser possível depreender que a Assembleia Legislativa se limitou a estabelecer requisitos para garantir o direito ao subsídio de aluguel a pessoas em condições de vulnerabilidade. A norma, pois, vai ao encontro do direito social à moradia, que é previsto no artigo 6º da Constituição da República. Ou seja, em outras palavras, não se trata sequer de adentrar ao debate sobre o reconhecimento do direito, porque esse é um direito que está na Constituição. E a Constituição, como não contém palavras vãs, deve ser observada em toda a sua inteireza. Eis que tudo o que nela se contém para ser efetivo, como, aliás, escreveu já há algumas décadas o eminente ministro, professor Luiz Roberto Barroso, sobre a teoria da efetividade. De modo que, portanto, trata-se de um direito que decorre da Constituição, ou, na expressão, senhora presidente, que Vossa Excelência, de quando em quando se vale, é um direito de extração constitucional. Portanto, cuja incidência se dá direta e imediatamente nas diversas relações jurídicas, daí as eficácias, tanto horizontal quanto vertical, desses direitos fundamentais. O que essa lei estadual busca é dar concretude a um direito constitucionalmente assegurado e previsto. Trata-se, assim, de providência erigida de todos os poderes, exigida, melhor dizendo, de todos os poderes do Estado. Por isso,
Senhora presidente, eminentes pares, no exame que fiz, não restou dúvidas de que fixar as condições de vulnerabilidade e estabelecer as hipóteses em que esse direito se torna exigível cria obrigações para a administração pública, para o Poder Executivo, mas não implicam alteração de estrutura ou criação de novas atribuições para a administração pública ou para o Poder Executivo. Não há rigor, diminuição, ampliação de normas de competência, salvo aquelas que implicitamente, ante ao reconhecimento constitucional do direito à moradia, derivam da própria Constituição da República. Essa lei estadual, portanto, quando se presta a promover o cumprimento de encargo que é inerente ao poder público para a viabilidade de concretização de um direito social fundamental, não fere prerrogativa constitucional de iniciativa. E, por isso, até por uma operação de ordem lógica, se não há, como entendo que, de fato, não haja. Se não há, portanto, vício de iniciativa, não há que se falar em ofensa à separação dos poderes ou mesmo usurpação dos poderes constitucionais outorgados ao Executivo. A atuação do legislador amapaense, além de meritória, mas, obviamente, não estamos aqui a fazer apenas juízo de valor, ainda que mereça aplauso, mas, do ponto de vista de um juiz de realidade técnica, essa iniciativa é consentânea com os limites dos poderes atinentes ao Parlamento Estadual e mais, com a sua função constitucional, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la nos termos e limites de sua competência. E, nesta medida, senhora presidente, antes de concluir, abro aqui, com a licença de Vossa Excelência, do eminente ministro Gilmar Mendes, que destacou o feito, um parênteses adicional para referir-me ao artigo 8º da lei, esse que eu acabei de mencionar, que cabe ao Poder Executivo regulamentar a lei estadual nos termos e limites de sua competência. O artigo 8º, que eu já houvera lido, e me permito repetir, apenas por nitidez do que em seguida vou aduzir, prevê que o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, estabelecendo normas necessárias para a operacionalização do programa. Portanto, compreendo que aqui possa, sim, emergir dissonância mediante toda a análise, como foi levado a efeito por Sua Excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, sobre um aspecto que pode, eventualmente, ser suscetível de questionamento, até mesmo numa leitura muito razoável e sustentável dos nossos precedentes. Porém, nesse aspecto, eu entendo que mesmo esse dispositivo não desbordou dos limites do Poder Legislativo Estadual. Mas ainda que haja, obviamente, possibilidade de discutir-se a constitucionalidade dessa delimitação de um lapso temporal, eu peço licença para manter a compreensão de que aqui não há uma inconstitucionalidade e faço por duas razões, uma técnica e outra prática. A razão prática é que, como proferi o voto e fui acompanhado por Sua Excelência, o então ministro nesta casa, o ministro Marco Aurélio, cujo voto, pela deliberação que esse plenário fez, se computa para este julgamento... Na pauta ADI 4727, requerente governador do Amapá. Quem vota é o ministro relator, o ministro Edson Fachin. Que inicialmente defendi. Mas, ainda que eventualmente assim não fosse, como disse, e me permito repisar, não tenho por inconstitucional a fixação desse lapso temporal de 90 dias. É certo, quanto a isso, me permito aduzir, que o Poder Legislativo não pode ordinariamente fixar unilateralmente ou por sua própria iniciativa prazos para a regulamentação de disposições legais. Disso não há dúvida, esse já é um debate presente aqui em numerosos outros casos. Ocorre que, neste caso, não se trata
de uma disposição legal qualquer. Trata-se de uma lei que dá concretude a um direito fundamental previsto expressamente na Constituição, que é o direito à moradia. Portanto, o que se faz é dar concretude ao cumprimento de um dever que diz respeito a todos os poderes, ao Legislativo e também ao Executivo. Tendo sido assegurado o direito, mas sendo ainda ele carente de regulamentação, seria até mesmo cabível, em tese, a declaração de inconstitucionalidade por omissão, se o Executivo não fizesse. Porque, de fato, seria de uma verdadeira omissão que se trata, ou da qual se trataria, nesta hipótese, de não assim proceder. Sendo essa a hipótese, o prazo que a própria lei vem a conceder para a administração pública se dê quando há lapso temporal de natureza moratória, nos termos do artigo 12H da Lei 9868, é de 30 dias. E a lei aqui dá 90, concede 90. Por isso, claro que este prazo de 30 dias é contado a partir da declaração de inconstitucionalidade pelo tribunal após a devida instrução processual. Eu estou tomando apenas por um juízo, não há uma simetria completa das situações, mas estou fazendo um raciocínio por analogia e análise comparatória. Note-se, porém, que computados todos os prazos legais para a instrução, o prazo total ainda seria inferior aos 90 dias que a lei estadual fixa. Em outras palavras, fazendo um juízo de razoabilidade, parece-me que o lapso temporal de 90 dias da lei estadual é, em tudo e por tudo, razoável. Trago essas considerações aqui nesse parênteses adicional que me permito antecipar, não para revisitar a jurisprudência desse tribunal, que entendo que, obviamente, está correta, mas para tentar compatibilizá-la com a necessidade urgente de compartilhar com o Executivo a tarefa de preencher as ainda inúmeras lacunas que atrasam a concretização dos direitos sociais. E, feita, portanto, esta adição ao voto, senhora presidente e eminentes pares, concluo também dizendo que não entendo haver impedimento para que o Legislativo, desde que detenha competência, edite lei autorizativa. Esse já foi um debate que granjou muita tinta sobre o papel e me parece que está assentada esta circunstância. Aliás, faço referência até mesmo a um precedente, já de algum tempo, nesse tribunal, da relatoria do saudoso ministro Maurício Correia, julgamento, resultado publicado em 5 de março de 2004, na ADI 2367. Mas, de qualquer sorte, se é certo que a lei autorizativa, a natureza autorizativa da lei, não supriria um vício de iniciativa, se não há vício de iniciativa, parece-me até mesmo irrelevante se é ou não autorizativa a norma editada. Por isso, senhora presidente, reiterando o voto que proferi em plenário virtual, fazendo esta pequena chega quanto à questão do lapso temporal, o voto que trago à colação é no sentido de reconhecer que é constitucional a utilização do valor do salário mínimo como teto para benefício de programa social e que, no caso, a norma de origem parlamentar, que não cria, extingue ou altera órgão de administração pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. E, ademais, não ofende a separação de poderes a previsão em lei de iniciativa parlamentar de encargo inerente ao poder público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Já pedindo vênia às compreensões gerais ou pontuais em sentido diverso, a conclusão que trago, senhora presidente, é no sentido que não encontro inconstitucionalidade na norma impugnada e, por isso, estou propondo a esse tribunal o julgamento improcedente desta ADI 4727. É como voto, senhora presidente.
Muito obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Ao centro da mesa, com a palavra, a ministra Rosa Weber, presidente do STF. Que destacou o processo no plenário virtual. Presidente, também vou tentar fazer um resumo dessa matéria, depois da exposição tão cuidadosa feita pelo ministro Edson Fachin. Todos já viram o texto da Lei 1.600 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Bolsa Na ponta Aluguel direita da mesa, ao lado do Estado ministro Luiz Fux, quem vota é o ministro Gilmar Paraná. Mendes. E apenas o artigo 1º diz que fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa Bolsa Aluguel, que consiste na concessão de benefício financeiro destinado ao subsídio para pagamento de aluguel de imóvel a famílias que atendem os seguintes requisitos. E define os requisitos. E o artigo 8º, que é o ponto para o qual depois vou chamar a atenção, diz que o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, estabelecendo normas necessárias para a operacionalização do programa. O requerente sustentou que os preceitos violam o artigo 7º, inciso 4º, uma vez que utiliza o salário mínimo como parâmetro do valor do benefício. E aqui, então, eu repasso o que já foi dito: requereu medida cautelar para suspender a eficácia. O então relator, ministro Lewandowski, aplicou o artigo 12, a AGU manifestou-se pela procedência do pedido e a Procuradoria opinou pela improcedência, repudiando a ideia de violação ao artigo 7º, inciso 4º, e a questão, então, veio ao plenário, em sessão virtual, pelo voto de improcedência do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado também pelo ministro Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso, Luiz Fux e Marco Aurélio. Eu, então, agora trago o voto a partir do pedido de destaque, presidente, dizendo inicialmente que, quanto à arguição de vinculação ao salário mínimo, e digo o seguinte: defende o arguente que haveria inconstitucionalidade. Na pauta ADI 4727, requerente governador do Amapá. Relator é o ministro Edson Fachin. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. E eu digo sem razão por dois motivos. Não é fixado o valor, mas limite máximo do benefício. E não existe inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores. Explica-se, pela exegese do parágrafo 1º do artigo 2º da própria lei, os valores destinados a cada família não poderão ultrapassar a um salário mínimo. Isto é, não foi fixado o benefício em salário mínimo, mas apenas registrado que tal valor seria a quantia máxima a ser paga pela administração, a título de aluguel social, subsídio para o pagamento de locação de imóvel. Poderá ser inferior a tal quantia, mas nunca poderá superá-la. Quanto à vinculação ao salário mínimo, ressalta-se que se trata de benefício assistencial voltado para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou diante de catástrofe ou qualquer outro fato análogo que ocasione perda ou deterioração de perda do imóvel funcional. É bem verdade que a jurisprudência desta Corte tem se firmado pela impossibilidade de vinculação ao salário mínimo como base de cálculo remuneratório de servidor ou empregado públicos, desaguando-se, inclusive, na edição de súmula vinculante, a súmula vinculante 4 do STF. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Tal entendimento espelha a orientação do STF. E aí,
um caso da relatoria do ministro Theori. O STF, no julgamento do RE 565/714, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, reconheceu a vedação constitucional de utilização do salário mínimo como base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou de empregado, como o adicional de insalubridade. A jurisprudência do Supremo reconhece a possibilidade de fixação da base de cálculo dessa vantagem por meio de lei ou de convenção coletiva. Todavia, não se tratando de verba remuneratória de servidor, mas de benefício assistencial, a pessoa em situação de vulnerabilidade não incide a proibição constitucional e a exegese conferida por esta Corte, tal como acima identificado. Por oportuno, registre-se que está pendente de definição recente tema, no qual foi reconhecida a repercussão geral sobre minha relatoria, envolvendo a possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos, ARE 1.409.059, tema 1244. Apenas pontuo que o Tribunal terá um encontro com essa temática envolvendo multas e demais arbitramentos com base em quantidade de salários mínimos, matéria que não se cuida no presente caso, evidentemente. Por isso, estou nesse ponto claramente acompanhando o eminente relator. Outro ponto que é suscitado é a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Invoca-se que a matéria legislativa não poderia ser de iniciativa parlamentar, tendo em vista que ocasiona aumento de gastos ao Poder Executivo, além de adentrar em temas que existiriam reserva de administração. Aqui adianto que também comungo da posição do relator e daqueles que o seguiram. Ao julgar o tema 917 da Sistemática de Repercussão Geral, o Supremo acompanhou essa orientação externada na seguinte tese de minha relatoria: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores. Já foi citado pelo ministro Edson Fachin, área 879.911, e eu transcrevo a ementa desse julgado. E trago vários outros precedentes também do Tribunal a propósito dessa temática. Cito da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o RE 871.658, agravo regimental. O entendimento do Supremo é firme no sentido de que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores, ou despesa pública, inexistência de reserva de iniciativa, prevalência da regra geral de iniciativa concorrente quanto à instauração do processo de formação das leis. Este é um caso da relatoria do ministro Celso de Mello e do próprio ministro Fachin. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da administração pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Não ofende a separação de poderes, a previsão em lei de iniciativa parlamentar de encargo inerente ao poder público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição, a DIN 4723. Por outro lado, caso a norma discutida, iniciativa parlamentar, alterasse a estrutura da administração ou inserisse atribuições específicas a determinado órgão, padeceria do vício formal de inconstitucionalidade por violação ao preceito do artigo 61, parágrafo 1º, 2, C e E da Constituição. Transcrevo. Esse também é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade formal, processo legislativo iniciado por parlamentar quando a Constituição Federal reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico dos servidores desse poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos. Ação direta julgada procedente, a DIN 4288, redator para o acordo, o ministro Alexandre de Moraes. A lei do Amapá em questão, embora crie
possa criar despesa para a administração, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel pelo poder público nas situações nela contempladas em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão àquela tese 917 de repercussão geral, sob minha relatoria, a norma em exame. Ministro Paulo Asfali Babiago. Mas há uma outra arguição, presidente, que eu gostaria de, pelo menos, compartilhar dúvidas, que é a questão da separação de... Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Guardo, Na pauta ADI 4727, requerente governador do Amapá. Concessão de prazo específico para a administração pública em projeto de iniciativa parlamentar ou emendado no Parlamento. A matéria em exame está inevitavelmente incluída, como se viu, como política pública assistencial. Ministros julgam ação contra a lei do Estado do Amapá que institui o programa Bolsa Aluguel. Relator o ministro Edson Fachin. A saber, respectivamente, transcrevo. Portanto, não tenho dúvidas de que a lei do Amapá trata especificamente de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, prestando auxílio financeiro aos desamparados de forma a concretizar o direito social à moradia. Não desconheço que a emenda constitucional 42 de 2003 inseriu o parágrafo único do artigo 204 da Constituição no capítulo que trata da assistência social. Vê-se, pois, que permitiu para o atingimento dos fins do caput do artigo 204 da Constituição que os entes federativos estaduais e distrital possam vincular 0,5% da receita tributária líquida para programa de apoio à inclusão e promoção social, evidentemente incluindo-se o direito à moradia em caso de assistência social aos desamparados. A despeito de a vinculação enaltecer a importância do tema, não é possível que o Poder Legislativo invada a reserva de atribuições do Poder Executivo, fixando prazo para a regulamentação de determinada medida na esfera administrativa. Senão, vejamos o disposto no artigo 2º e 84 da Constituição Federal, in verbis, respectivamente. E aí eu transcrevo os dois dispositivos. Relembre-se que o Supremo, há praticamente 3 décadas, tem asseverado a incompatibilidade constitucional de o Poder Legislativo fixar normativamente prazo para a regulamentação de lei voltada ao Poder Executivo, tal como se percebe do seguinte julgado. Criação de conselho dotada de diversificada composição e representatividade, destinada a orientar os órgãos de comunicação social do Estado, suas fundações e entidades sujeitas ao seu controle. Artigos 238 e 239 da Constituição do Rio Grande do Sul e Lei Estadual 97/2000 de 92. Cautelar deferida ante a premência do prazo assinado para a instalação do colegiado e a relevância da fundamentação jurídica do pedido, especialmente quanto às teses concernentes à separação dos poderes e à exclusividade de iniciativa do chefe do Executivo, bem como a competência privativa deste para exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da administração. Esta é a ADIM 821, da relatoria do ministro Otávio Galotti, publicado no DJ de 7/5 de 93. Na sequência do julgamento, na ADIM 3394, o relator ministro Eros Grau firmou o entendimento no sentido de que o estabelecimento de prazo para que o Poder Executivo exerça a função regulamentar de sua atribuição afronta o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes. Isso porque os regulamentos destinados à execução de determinada norma decorrem de atribuição explícita de função normativa atribuída ao Poder Executivo pelo artigo 84(4) da Constituição. Assim, em razão desse dispositivo, incumbe ao Poder Executivo expedir a regulamentação sobre leis, independentemente de determinação ou de autorização. Como anota o relator, é possível até que, em determinados casos, nós tenhamos, eventualmente, um debate sobre possível omissão inconstitucional do poder regulamentar, né? O que pode vir a ocorrer. E aí haveria, inclusive, os remédios
próprios para isso. Eu digo, então, já caminhando para o final, presidente, que a Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos poderes constituídos, atribuiu ao chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da administração, artigo 84, 2 da Constituição. O que significa, ao fim e ao cabo, a definição por meio de critérios de conveniência e oportunidade de metas e modos de execução de objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado ou mesmo as limitações orçamentárias. Pode ocorrer que a deliberação sobre a lei autorizativa ocorra em meio ao exercício financeiro e não haja recursos devidamente previstos. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional, sem qualquer restrição temporal, pode violar o artigo 2º da Constituição, porque ofende a garantia da gestão superior conferida ao chefe daquele poder. Conforme consolidada a jurisprudência desta Corte, os mecanismos de freios e contrapesos são legitimados pela Constituição Federal, sendo vedado ao Legislativo criar formas inovadoras de interferir na atuação do Poder Executivo que não estejam explícita ou implicitamente previstos na lei fundamental. Estou citando a ADIM 179 da relatoria do ministro Dias Toffoli. Essa é a posição harmônica e pacífica desta Corte sobre o tema. Ação direta de inconstitucionalidade, emenda número 24 de 2008, à Constituição do Estado de São Paulo. Estipulação de prazo para o governador expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Constituição Estadual Paulista, artigo 47.3. Violação do princípio da separação de poderes. Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade de disposições que estabeleçam prazos ao chefe do Poder Executivo para apresentação de projetos de lei ou para a regulamentação de disposições legais. Violação dos artigos 2º e 84.2 da Constituição Federal precedentes. Esta é a ação direta 4052 da relatoria de Vossa Excelência, presidente. Consequentemente, eu estou nesse ponto divergindo do relator, claro que em parte bem reduzida, de modo a declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias contida no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá. Eu tive cuidado, até, presidente, de verificar se o programa já estava instituído por ato regulamentar do Executivo. O programa já está completamente instituído. De modo que o que nós estamos a discutir aqui é a questão em tese. Isto não tem repercussão sobre o caso que está, ou nenhum reflexo sobre os direitos sociais que estão devidamente assegurados. E, por isso, então, eu estou pedindo todas as vênias ao relator e tendo toda a compreensão em relação ao seu entendimento em maior extensão, e aqueles que eu segui, para julgar procedente em parte a presente ADIM e declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias contido no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá, como voto. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes, que abre uma divergência. A ministra presidente consulta alguns papéis em sua mesa. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Embora no caso concreto, já instalado o programa, não repercute. Eu colho o voto do ministro Alexandre de Moraes, já que, como nós temos o voto do ministro Marco Aurélio, computado, segundo o que aqui estabelecemos, o ministro André Mendonça
não participa do julgamento. Pois não, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento. Pede a palavra o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Luiz Edson Fachin, cumprimento os colegas, o vice-procurador-geral, hoje aqui presente, que é o nosso vice-procurador-geral eleitoral, o professor Paulo Gonet. Presidente, eu já havia votado no sistema virtual, acompanhando as conclusões do eminente ministro relator, pois também, com todas as vênias, mesmo em relação à pequena divergência do ministro Gilmar Mendes, não vislumbro nenhuma ofensa a quaisquer, seja das regras ou dos princípios constitucionais apontados na ação. Como foi dito aqui, a lei, ela, ao assentar no ordenamento local o regramento referente a esse benefício Bolsa Aluguel, que é um relevante instrumento estatal, garantidor da moradia, o que se limitou a fazer, e aí não há divergência, ao valor de um salário mínimo, entre outros pressupostos necessários à sua disciplina. Essa diferenciação que foi feita, a indexação em salário mínimo é uma coisa, a fixação precisa ter realmente algum parâmetro. Também, presidente, e parece que em relação aos outros pontos, o artigo 2º, parágrafo 1º da lei, também não há nenhuma inconstitucionalidade, não me parece existir inconstitucionalidade no argumento de ofensa à regra constitucional de iniciativa, isso foi bem exposto pelo eminente ministro relator, que o que se deu foi um processo legislativo, e nós várias vezes já discutimos isso aqui, que redundou numa norma autorizativa. Não é uma norma obrigatória, aqui é uma mera autorização. Já discutimos aqui, inclusive, se teria uma grande validade normas desse quilate, diríamos assim, ou seria mais uma manifestação política institucional normatizada, a Assembleia Legislativa dizendo ao Executivo, olha, essa questão é importantíssima, nós, Poder Legislativo, achamos que essa questão é importantíssima. Como está na esfera de atribuições do Poder Executivo, nós autorizamos a fazer. Seria mais um chamamento à responsabilidade institucional do Poder Executivo, e não uma determinação. Obviamente, se determinação fosse, nós teríamos aqui, nesse aspecto, uma inconstitucionalidade. Mas, como foi também bem colocado pelo eminente relator, não é uma determinação. Então, não me parece, inclusive em relação à questão do prazo, que seria um prazo impróprio aqui, não um prazo próprio, não há uma sanção em relação ao prazo, talvez desnecessário fosse estabelecer, mas é exatamente dentro desse chamamento à responsabilidade política, uma questão política institucional da Assembleia, também não me parece ferir a Constituição. Então, presidente, como já havia juntado o voto, fiz essas rápidas considerações para dizer que acompanho integralmente o eminente ministro relator, julgando improcedente a ação direta e reconhecendo a constitucionalidade da Lei 1.600 de 2011 do Estado do Amapá. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Colho o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento o eminente ministro Luiz Edson Fachin, que foi o relator. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes, que fez o destaque. Presidente, eu também já havia votado no sentido de acompanhar o relator pela ausência de inconstitucionalidade no caso. Mas, para ser franco, acho que a observação que o ministro Gilmar À esquerda da mesa, para o voto, o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso. Se a lei é autorizativa, não me parece razoável a fixação de um prazo peremptório para que o chefe do Executivo a regulamente, porque aí haverá a imposição cogente de uma atuação comissiva. E, portanto, eu acho até que há uma certa incongruência lógica em autorizar-se e depois fixar o prazo da obrigatoriedade do cumprimento. De modo que eu
reajustando ligeira, primeiro cumprimentando o ministro Fachin pelo voto e pela sensibilidade que demonstra em relação a essa questão. E segundo, salientando, presidente, que o nosso debate aqui, ele já não tem mais uma relação direta com a situação do Amapá, porque, no caso, o governador do Amapá já editou o decreto regulamentador. Portanto, em concreto, o problema já não existe, mas ainda assim, como o Supremo não atua apenas retrospectivamente, mas como uma sinalização prospectiva para como os demais atores devam se comportar no futuro, eu acho que uma lei autorizativa não deve conter prazo peremptório. De modo que eu vou acompanhar essa pequena divergência, que é a de excluir do texto normativo a referência expressa ao dever de regulamentar em 90 dias. Mais propriamente, a expressão, deixa apenas localizar aqui o texto da lei, que O termina ministro consulta alguns papéis. dizendo: o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, estabelecendo normas necessárias para a operacionalização do programa. Como disse, no caso concreto, esse dispositivo tornou-se de pouca relevância porque a regulamentação já sobreveio, mas eu penso que para o futuro é correto nós fixarmos como tese que a imposição de um prazo peremptório para a atuação do governador em casos de lei autorizativa não é legítimo. De modo que eu estou acompanhando essa pequena divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Fux. Senhor presidente, ministro Rosa Weber, Igreja Corte, ilustre representante do Ministério Público, ilustre relator, ministro Edson Fachin, eu também já votara no plenário virtual e, naquela oportunidade, eu ressaltei que a utilização do salário mínimo restringia-se a um referencial técnico para fixação do benefício. Então, À direita da mesa, para o seu voto, o ministro Luiz Fux. Nenhuma contrariedade constitucional. E aí cito vários acordos nesse sentido, da O possibilidade... ministro tem o voto impresso. Folheia papéis. ...do salário mínimo com aferição do nível de pobreza dos aspirantes a esse benefício. Por outro lado, senhor presidente, como eu entendo que o tribunal deva ser consequencialista, eu levo em consideração os fatos modificativos da realidade em relação à época em que a ação fora proposta. E como aqui destacou o ministro Luiz Roberto Barroso, o problema na prática já está resolvido. Então, eu peço também venham as opiniões em contrário para acompanhar, como fizeram no plenário virtual, integralmente o ministro Edson Fachin. Obrigada, ministro Fux. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, também eu vou na mesma toada, Dino Vênia, embora na ampla parte estamos todos de acordo, a questão apenas é a parte relativa ao prazo para implementação. Se a lei é autorizativa, evidentemente, que ela está permitindo que, naqueles casos de um estado de necessidade, de retirada de pessoas que estão em área Também à de esquerda da mesa, o ministro Dias Quem conhece a Toffoli. realidade do Amapá, eu tive a oportunidade no passado de conhecer de perto, realmente ali há locais em que há inundações, em que há situações de risco que também têm ensejo dado às agruras que a natureza impõe às pessoas que habitam determinados locais daquele estado. E, evidentemente, que, como já foi dito, já está regulamentado e o poder público fará esse aluguel de acordo com os critérios estabelecidos na lei, que todos nós estamos entendendo constitucional, e apenas, então, somente peço vênia ao relator para acompanhar, quanto ao prazo, o voto do ministro Gilmar Mendes. É como voto. Obrigada, ministro.
Ministro Lewandowski, como vota Vossa Excelência? Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e sua pessoa, todos os demais presentes. A controvérsia aqui é apenas pontual. O eminente relator nos traz um magnífico voto, um voto... Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Declara a constitucionalidade de uma lei benfazeja, a meu ver, com elevados propósitos sociais que realmente não conflitem em nada com a Constituição. Mas aqui, neste pequeníssimo ponto, eu vou pedir vênia à Sua Excelência para acompanhar o ministro Gilmar Mendes. O eminente ministro Alexandre de Moraes já disse que se trata de um prazo impróprio. Se é um prazo impróprio, é inócuo. Se é um prazo inócuo, é supérfluo. Até porque eu estou convencido que não é possível a Assembleia Legislativa fixar prazo para que o Poder Executivo regulamente uma lei. Os prazos em que que são estabelecidos para a atuação do Poder Executivo estão constitucionalmente fixados para prazo para sanção, para veto e para outros casos digitados na Carta Magna, que não é do que se trata na espécie. Portanto, pedindo vênia, eminente ministro Edson Fachin, eu já tenho posição antiga nesse sentido, entendendo que o Poder Legislativo não pode impor esse tipo de prazo para o Poder Executivo. Então, nesse aspecto apenas que é o ponto da divergência que eu acompanho o ministro Gilmar Mendes. Obrigada, ministro Lewandowski. Chegamos ao empate, então, né? É um empate? Porque, na verdade, o ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Dias Toffoli e agora pelo ministro Lewandowski. Quanto à procedência parcial, que eu até penso que o ministro Fachin não for a circunstância de prática e pragmática, e também o fato de ter sido acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, né? Foi o que apontou naquele adendo. E, do outro lado, nós temos... Em imagem aberta aos ministros debruçados. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Na pauta ADI 4727, requerente ao governador do Amapá. Nós, de qualquer maneira, não temos quórum para declarar a inconstitucionalidade, porque, embora eu, pedindo toda a vênia ao ministro Edson Fachin... Ministros julgam contra a lei do Estado do Amapá, que institui o programa Bolsa Aluguel. Gilmar Mendes, que inclusive citou decisão nossa em acórdão da minha lavra, agora, bem do dia publicação de 12 de julho de 2022, onde eu ainda registro na ementa firme a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade de disposições que estabeleçam prazos ao chefe do Poder Executivo para a apresentação de projetos de lei ou para a regulamentação de disposições legais, violação dos artigos 2º, 84.2 da Constituição da República, precedentes. Eu estou pensando com relação a todos os demais aspectos, no que diz com a cláusula da normativa, texto constitucional que veda a vinculação ao salário mínimo, por óbvio, aqui totalmente inaplicável, né? E não se poderia também cogitar, a meu juízo, de inconstitucionalidade pelo fato da circunstância de programa social instituído por esta lei impugnada, criar despesa para a administração pública, porque ela, por si só, não atrai a prerrogativa da iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo. Mas, com relação a esta imposição de prazo, sim, né, em se tratando de uma lei autorizativa, não me parece que possa haver essa imposição, e na linha da jurisprudência e da minha compreensão. Mas nós ficamos com 5-4, porque há 4 votos no sentido da improcedência da ação, 5 votos, né, de fato, a maioria, mas precisamos aguardar a presença da ministra Carmen Lúcia, então vou suspender o julgamento por hora. Presidente, se Vossa Excelência me permitir, apenas gostaria de... Intervém o ministro relator. Porque não estou reajustando o voto.
Vossa Excelência relembrou que eu mencionei o fato de ter sido acompanhado pelo Edson Fachin, ministro do STF. Mas, não obstante isso, e como eu disse, eu não estou revisitando a jurisprudência da Corte, que é na linha da posição suscitada pelo ministro Gilmar Mendes. Ocorre que aqui há um componente que me compele a manter a constitucionalidade do dispositivo. Ministros julgam ação contra a lei do Estado do Amapá, que institui o programa Bolsa Família, ADI 4727, requerente governador do Amapá. Ser uma espécie, digamos, de cavalo de Troia para o Executivo, ou seja, autoriza, mas fixa a obrigação de regulamentar. Portanto, haveria um problema até de formulação lógica, como disse o ministro Barroso. Porém, o que me leva a manter esta posição, presidente, é que nós estamos diante de um direito social fundamental. O que significa que, se, hipoteticamente, prevalecer a posição da inconstitucionalidade desse prazo, com todo o respeito e vênia, nós podemos incidir numa tautologia, porque, nada obstante haja o regulamento, se por hipótese, apenas uma hipótese teórica, o chefe do Poder Executivo revogar o regulamento, ele não incidirá em nenhum descumprimento de dever, porque não há nenhum prazo para ele regulamentar. Nós criaremos uma situação de anomia. Portanto, em se tratando de um direito social fundamental, cuja observância se coloca para o gestor público, não me parece que há toda essa latitude de deferência que haveria em outras circunstâncias. Portanto, não vejo que a divergência aqui seja, pelo menos do meu ponto de vista, tão pequena. Acho que isso envolve o problema da eficácia dos direitos fundamentais. Então, feito o registro, eu suspendo a sessão para o nosso intervalo regimental. Fica também suspenso por hora. Vamos aguardar, talvez a ministra Carmen Lúcia chegue. A imagem se abre ao centro da mesa, excelentíssima ministra presidente Rosa Weber.